Descubra como Deus revela o segredo que liberta sua alma da inveja e devolve a paz. Você já se perguntou por que certos momentos da vida parecem ser cercados por uma sombra silenciosa? Por que, mesmo buscando a Deus, ainda sente o peso da inveja, o olhar alheio, a sensação de que algo invisível tenta roubar a sua paz? Hoje, você vai descobrir o segredo espiritual que Deus revela apenas a quem decide ouvir com o coração aberto. O segredo que liberta a alma da inveja e devolve a serenidade que o mundo não pode oferecer. Porque talvez o que você está vivendo agora não seja um ataque, mas o início de um milagre que Deus começou em silêncio. Eu sei o que é caminhar com o coração inquieto, sentir o peso da comparação e buscar respostas que parecem nunca vir. Já estive nesse lugar, e foi exatamente ali que Deus me mostrou verdades que transformaram a forma como eu via o mundo espiritual. Anos estudando, orando e observando o agir de Deus me ensinaram que há forças que tentam nos distrair, mas também há segredos divinos escondidos em cada provação. E é sobre isso que este vídeo fala. Porque o que eu vou te revelar agora pode mudar completamente a forma como você entende a inveja, o propósito da dor e o poder da paz que só vem do alto. Há algo que o inimigo não quer que você saiba. E essa revelação pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. O chamado no silêncio. Há momentos em que a vida parece continuar normalmente, mas dentro de você algo começa a se mover de forma diferente. Uma inquietação discreta, uma sensação de que algo não está como deveria, um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. É um tipo de silêncio que não vem do lado de fora, mas nasce dentro da alma. É o momento em que Deus começa a chamar, não com trovões, nem com visões grandiosas, mas com um leve incômodo que insiste em não desaparecer. Esse é o primeiro sinal de que Ele quer te revelar algo que vai além das palavras, algo que apenas o silêncio é capaz de traduzir. O chamado de Deus no silêncio é muitas vezes confundido com solidão. As pessoas acreditam que estão sendo esquecidas, ignoradas, deixadas de lado, mas é justamente quando ninguém parece ouvir que Deus começa a falar mais profundamente. Ele retira o barulho das distrações, apaga os ecos das vozes externas e conduz o coração para um lugar onde só é possível ouvir a verdade. O silêncio é o templo onde a alma é purificada. É ali que a presença divina se manifesta não com ruído, mas com revelação. E é nesse lugar secreto que ele começa a curar o que foi ferido, restaurar o que foi perdido e reacender o que parecia apagado. Muitos resistem a esse chamado porque ele não vem com promessas imediatas, mas com um convite à introspecção. O silêncio de Deus não é punição, é um espelho. Ele mostra as partes da alma que ainda precisam ser libertas da inveja, do orgulho, da comparação, das expectativas não correspondidas. Ele expõe as feridas que o tempo encobriu, as dores que você aprendeu a ignorar. Mas o propósito desse silêncio é libertar, não condenar. É um chamado à cura interior, à reconciliação com a própria história. Deus não te pede perfeição, Ele te pede presença. E a presença só nasce quando o barulho cessa. A inveja, quando se instala no coração, produz ruído. É o som da insatisfação, o zumbido constante da comparação. Ela te faz acreditar que a felicidade do outro é a tua perda, que a luz de alguém apaga a tua. E é por isso que o primeiro movimento de Deus é o silêncio, porque é nele que ele limpa o terreno da alma. Ele silencia o ego para que o espírito volte a ouvir. Ele apaga o tumulto da vaidade e abre espaço para a voz dele ecoar de forma nítida. O chamado no silêncio não é apenas um aviso espiritual. É um processo de realinhamento. É como se o Criador te dissesse: volte para dentro, porque é lá que eu te espero. Talvez você esteja passando por um tempo em que nada parece fazer sentido. As orações parecem não ter resposta, os dias parecem iguais, e o coração parece cansado. Mas saiba, é nesse exato estado que Deus mais trabalha.
Ele opera quando o coração se aquieta. Ele ensina quando a voz humana se cala. E o que parece distância é, na verdade, preparação. O silêncio é o intervalo entre a semente e o florescer. É ali que a fé deixa de ser discurso e se transforma em convicção. O chamado no silêncio é uma convocação espiritual. Não é um convite para desistir, mas para aprofundar. Quando Deus te chama dessa forma, Ele está pedindo que você se desligue do olhar dos outros e volte a enxergar a si mesmo com os olhos dele. Nesse processo, Ele revela a verdade sobre quem você é e sobre quem Ele é em você. Ele mostra que a paz que o mundo tenta roubar é a mesma que Ele já colocou no teu interior. O problema é que, enquanto o barulho das comparações domina a mente, essa paz fica abafada, quase imperceptível. Deus está te chamando para silenciar não o mundo, mas o turbilhão dentro de você. O silêncio não é vazio, é plenitude. É onde as respostas tomam forma antes mesmo de serem ditas. É onde a fé se renova e o coração volta a respirar esperança. Ele quer te ensinar que a verdadeira fortaleza espiritual não é erguer muros contra a inveja, mas criar raízes na presença divina. Quando a alma aprende a descansar em Deus, nada externo tem poder para perturbar. Por isso, quando sentir o silêncio, não fuja dele. Permita-se ouvir o que ele tem a dizer. Ele traz à tona memórias que precisam ser curadas, verdades que precisam ser encaradas e promessas que precisam ser lembradas. Cada pausa, cada ausência, cada demora tem propósito. O silêncio é a linguagem do cuidado divino. É o modo como Deus prepara a terra antes de fazer brotar o milagre. E se hoje você sente que está num desses momentos, não interprete como abandono, mas como um chamado. Ele está te conduzindo para o lugar onde nenhuma inveja pode te tocar, onde a paz não depende de aplausos e onde a presença dele basta. O silêncio é a porta, e dentro dele está o segredo da libertação. Ao atravessar essa porta, você não volta igual. Sai mais leve, mais consciente, mais perto de Deus. O chamado já foi feito. Agora, o que o céu espera é a tua resposta. A sombra, que anda ao lado. A inveja é uma presença sutil, quase invisível, que se aproxima sem anunciar. Ela não chega gritando, não se revela de forma óbvia, mas caminha ao lado, observando, esperando o momento certo para agir. Às vezes veste o disfarce de admiração, outras vezes de preocupação, e em muitas ocasiões se esconde até dentro de quem a sente. É uma sombra silenciosa que, quando não reconhecida, começa a se alimentar daquilo que há de mais puro, a luz interior. A inveja não quer o que você tem, quer o que você é. Ela tenta apagar a essência que te torna diferente, tenta confundir teu brilho com ameaça. É por isso que, espiritualmente, ela se comporta como uma presença que suga energia, que enfraquece o espírito e perturba a paz. Quando a inveja se aproxima, o ambiente muda. As palavras se tornam pesadas, o olhar perde a ternura. A atmosfera se torna densa. É como se algo invisível passasse a interferir nas emoções, nas decisões, nas relações. Essa sombra anda ao lado, buscando brechas, o ressentimento, a carência, o medo de não ser suficiente. E é nesse ponto que muitos caem, acreditando que a inveja é apenas um sentimento humano, quando na verdade é um instrumento espiritual usado para desviar o foco da alma. O inimigo sabe que, se conseguir tirar tua atenção de Deus, ele já venceu metade da batalha. A inveja é uma das armas mais antigas do mundo espiritual, pois nasce do orgulho que não aceita o brilho do outro e da insegurança que esquece o próprio valor. Mas há algo ainda mais profundo. A inveja não é apenas aquilo que vem de fora. Muitas vezes ela habita dentro de nós, disfarçada de comparação. Quando você se olha no espelho e sente que ainda não é o suficiente, quando observa a vida dos outros e acredita que a sua está atrasada, é essa sombra que fala. E o mais perigoso é que ela fala com a tua própria voz. É nesse momento que Deus deseja intervir.
Ele quer te mostrar que a verdadeira liberdade começa quando você para de medir o que vive com a régua do mundo e passa a enxergar o que já recebeu com gratidão. A inveja perde força quando a gratidão ganha espaço. A sombra que anda ao lado não tem poder sobre quem vive em luz. Mas para viver em luz é preciso vigilância espiritual. A vigilância não é medo, é discernimento. É saber reconhecer quando uma palavra foi dita com veneno, quando um olhar carrega intenção, quando uma emoção começa a se tornar pesada demais para ser tua. É nesse instante que o Espírito Santo sopra dentro de você. Não aceite o que não vem de mim. O problema é que muitos não percebem esse aviso, porque estão ocupados demais tentando agradar. E a inveja se alimenta exatamente disso, da necessidade de aprovação, do desejo de ser reconhecido, da vontade de provar o próprio valor. O que muitos chamam de má sorte, de cansaço constante, de desânimo repentino, às vezes é apenas a sombra da inveja tentando se instalar. Ela é como uma poeira espiritual que, se não for percebida, se acumula até cobrir o brilho natural do coração. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não permite que a sombra domine por completo. Ele sempre deixa um rastro de luz, uma lembrança suave de que a escuridão não é mais forte do que a presença dele. Quando você se aproxima da oração, quando decide voltar os olhos ao céu, essa sombra começa a se dissipar, porque o inimigo pode até tentar te tocar, mas não pode permanecer onde há fé. A inveja é atraída pela distração espiritual. Quando o coração se afasta da comunhão com Deus, as brechas aparecem. Por isso, o Senhor te chama para um estado constante de consciência, não de desconfiança, mas de clareza. Ele quer que você reconheça a diferença entre o que te pertence e o que te é imposto. A luz espiritual não é ausência de trevas, é domínio sobre elas. Deus não quer que você viva fugindo da inveja, quer que você aprenda a andar acima dela. A sombra pode te acompanhar, mas não pode te alcançar quando o teu foco está na presença dele. Essa presença divina é o escudo que separa a tua energia daquilo que te cerca. Quando você se conecta com Deus, começa a perceber que a inveja perde força, os olhares perdem o peso e as palavras perdem o poder. Nada do que é lançado contra você prospera, porque a tua alma se mantém alinhada à fonte de toda a luz. E esse é o segredo. Não é lutar contra a sombra, é caminhar de modo que ela não te defina. O inimigo sempre tentará sussurrar que há alguém te querendo mal, mas Deus sempre lembrará que ninguém pode roubar o que Ele mesmo colocou em você. Então, quando sentir o ambiente mudar, quando notar que a paz parece distante, não entre em desespero. Apenas feche os olhos e diga: Senhor, revela-me o que é teu e o que não é. Essa simples oração cria um muro invisível ao redor da tua alma. A sombra continua existindo, mas perde o domínio. E é nesse ponto que você percebe: a inveja não é o problema. É apenas o espelho que mostra onde a tua luz precisa brilhar com mais intensidade. O espelho que engana. Há um momento em que a alma, cansada de se comparar, começa a perceber que a verdadeira luta nunca foi com o outro, mas consigo mesma. A inveja é um espelho que distorce a realidade. Ela faz você enxergar nos outros o reflexo de tudo o que acredita não ter, quando, na verdade, o que você vê é apenas a projeção da própria insatisfação. É como olhar para um espelho quebrado. A imagem ainda é sua, mas os fragmentos a tornam irreconhecível. O coração dominado pela inveja não deseja o que é do outro. Ele deseja a paz que o outro parece ter. E essa é a armadilha espiritual mais profunda, porque ninguém inveja o que realmente entende. Inveja-se o que não se compreende, o que parece mais fácil, mais bonito, mais abençoado. Mas o espelho da inveja nunca mostra o caminho completo, apenas o brilho que cega. Quando olhamos para a vida do outro, enxergamos o palco, mas nunca os bastidores. Vemos a colheita, mas ignoramos o plantio. Admiramos o fruto,
mas esquecemos o deserto que o precedeu. O inimigo usa esse reflexo distorcido para plantar em nós a semente da comparação. E aos poucos, essa semente começa a sufocar a gratidão. O olhar se torna pesado, o coração se fecha e a alma passa a medir o próprio valor pela régua alheia. Mas Deus não te criou para viver segundo o reflexo do outro. Ele te criou à imagem dele. E a imagem de Deus não se compara, ela apenas se expande. O espelho que engana faz com que você confunda propósito com competição. Enquanto observa o brilho do outro, perde de vista o que está florescendo dentro de você. É por isso que tantos se sentem parados, frustrados, como se a vida estivesse travada. A inveja não bloqueia o caminho do outro, bloqueia o teu. Porque cada vez que você desvia o olhar para o que não é seu, deixa de regar o que é. Deus te deu uma missão única, uma estrada que ninguém mais pode trilhar. E o inimigo sabe que se conseguir te manter distraído com reflexos, nunca descobrirá o poder do original que existe em você. Mas há algo sagrado na forma como Deus trabalha. Ele permite que o espelho te engane apenas até o momento em que você decide olhar de volta para ele. Quando isso acontece, o reflexo muda. Você percebe que o brilho do outro não é uma ameaça, mas um lembrete. É o sinal de que o mesmo Deus que abençoa um também tem algo preparado para o outro. A inveja apaga o que o orgulho acende, mas a humildade acende o que o amor ilumina. E é no amor que a visão espiritual se restaura. Deus quer te ensinar a olhar sem comparar, a admirar sem desejar, a se inspirar sem invejar. Ele quer te mostrar que o sucesso do outro não te diminui, apenas confirma que a graça ainda está em movimento. A luz do outro não rouba a tua, apenas revela que o sol brilha para todos. Mas para entender isso, é preciso limpar o espelho da alma. O espelho limpo não distorce, ele reflete a verdade. E a verdade é que você já tem tudo o que precisa para viver em plenitude. O que falta não é bênção, é percepção. Quando o coração é liberto da comparação, ele volta a enxergar com os olhos da fé. E então, o que antes era inveja se transforma em compaixão. Você começa a perceber que cada pessoa luta batalhas invisíveis, carrega dores que o sorriso não mostra. Aquele que você julgava ter tudo, talvez esteja orando exatamente pelo que você já tem. A revelação de Deus é simples, mas profunda. Ninguém tem tudo, mas todo aquele que confia nele possui o essencial. O espelho da inveja é o campo onde o inimigo tenta te confundir. Ele quer que você veja o que falta, não o que sobra. Quer que você conte perdas, não bênçãos. Mas quando o Espírito Santo limpa a lente da alma, o reflexo muda. O que antes era angústia vira gratidão. O que era amargura se torna aprendizado. A comparação se dissolve e a paz volta a habitar o coração. Por isso, quando sentir a tentação de olhar para o outro com pesar, lembre-se, a tua vida também é espelho. O que os outros enxergam em você pode ser exatamente o que eles buscam encontrar em Deus. E talvez o propósito da tua jornada seja esse: ser o reflexo que aponta para o Criador. Não para competir, mas para inspirar. Não para provar, mas para testemunhar. O espelho pode enganar, mas a luz que vem de dentro jamais mente. O segredo revelado por Deus. Chega um momento em que a alma cansada de buscar respostas começa a compreender que algumas verdades não são aprendidas, são reveladas. Deus não fala para quem corre, Ele fala para quem para. É no instante em que o coração se aquieta, depois de tantas comparações e questionamentos, que Ele sussurra o que o mundo inteiro não poderia ensinar. O segredo revelado por Deus não é algo externo. Não vem em forma de milagre visível, mas de entendimento interior. Ele não te mostra o que está fora. Ele te desperta para o que sempre esteve dentro. O segredo é que a inveja não se vence com defesa, mas com luz. A luz não discute com a escuridão, apenas se manifesta. Deus quer que você entenda que não é preciso lutar contra o mal que te cerca, mas firmar-se no bem que te habita.
A revelação de Deus é silenciosa, mas transformadora. Ela te mostra que a paz não é ausência de ataque, é presença de confiança. Que o verdadeiro poder não está em revidar a inveja dos outros, mas em permanecer em silêncio quando o coração já entendeu que nenhuma palavra humana pode desfazer o que o céu determinou. Deus te revela que a libertação não está em afastar-se do mundo, mas em aprender a estar nele sem se perder. O segredo que ele quer te ensinar é que o que te protege não é o que você faz, é o que você crê. A fé é a muralha invisível que o inimigo não pode atravessar. Quando Deus decide revelar algo, ele não entrega respostas prontas, ele acende percepções. Você começa a perceber que aquilo que te feria começa a ensinar. Aquilo que te paralisava agora te impulsiona. O sofrimento ganha sentido, a inveja perde o peso, a paz retorna como uma presença real. É a transformação silenciosa que acontece quando a alma, finalmente, entende que o propósito do ataque nunca foi destruir, mas revelar a força que estava adormecida. Deus usa a dor como portal de sabedoria. Ele não te mostra o porquê de tudo, ele te revela o para quê. O segredo revelado por Deus é que a vitória espiritual nunca acontece fora de você, mas dentro. Ele não te prepara apenas para vencer a inveja, mas para não ser vencido por ela. Ele te ensina a caminhar com leveza em meio à inveja alheia, sem deixar que ela toque o teu espírito. Porque quando a luz de Deus se acende dentro da alma, não há sombra que permaneça. Essa luz é a compreensão de que o mal não pode roubar o que foi consagrado, e o que foi ungido pelo propósito divino permanece protegido, mesmo quando o ambiente é hostil. Deus te mostra que a inveja não tem poder sobre quem vive alinhado à verdade. E a verdade é simples: o que vem de Deus não precisa competir, porque é eterno. A inveja pertence ao tempo, mas a graça pertence à eternidade. E a graça, quando reconhecida, anula todo o poder do olhar invejoso. Por isso ele te chama a parar de lutar contra pessoas e começar a se fortalecer na presença. Enquanto você tenta se defender de palavras, ele quer te ensinar a responder com sabedoria. Porque quem conhece o segredo não reage, irradia. Esse segredo muda tudo. Ele transforma a maneira como você lida com o sucesso dos outros, com os olhares maldosos, com os julgamentos injustos. Você começa a perceber que a inveja é impotente diante de uma alma firme em Deus. O que te mantinha em alerta agora, te mantém em paz. O que te fazia duvidar agora te faz confiar. O segredo é esse: quando você se conecta com a fonte, o veneno perde o efeito. A presença de Deus é o antídoto. E há algo ainda mais profundo nessa revelação. Deus te mostra que o verdadeiro inimigo nunca foi o outro, mas a tua própria insegurança. Ele revela que o coração livre da inveja é aquele que se alegra genuinamente pelo bem alheio, porque sabe que o bem do outro não limita o seu. Essa compreensão liberta. Ela quebra as cadeias invisíveis que te prendiam à comparação, abre espaço para a paz e reconecta o espírito com o propósito. A partir daí, nada mais te atinge da mesma forma, porque agora você entende. Quando Deus revela, ele não apenas fala, ele transforma. A revelação é viva, é movimento, é luz que entra pelas frestas da dor e ilumina o que antes parecia perdido. É a lembrança de que você nunca esteve sozinho e que o que parecia silêncio era, na verdade, o momento exato em que o céu trabalhava por você. Esse é o segredo. Enquanto você tentava entender, Deus já estava agindo. E quando ele age, nada permanece igual. O segredo revelado por Deus é o ponto onde o medo se desfaz e a fé floresce. É o instante em que a alma percebe que não há nada a temer, porque aquele que te chamou para o silêncio também te prepara para a vitória. Ele te revela para te libertar. E uma vez que essa revelação se torna parte de você, nenhuma sombra é capaz de te dominar novamente. A batalha invisível, dentro do coração. A verdadeira guerra não acontece diante dos olhos, mas dentro da alma.
É uma batalha silenciosa, onde pensamentos, emoções e memórias se enfrentam todos os dias. É ali, no íntimo, que a inveja encontra espaço para nascer, crescer e, se não for contida, dominar. Ela se infiltra pelos pequenos sentimentos não resolvidos: o ressentimento, a frustração, o medo de não ser o bastante. Enquanto o exterior parece em calma, por dentro um exército de vozes se confronta. De um lado, a voz da fé dizendo: confia. Do outro, a voz da dúvida sussurrando: você nunca será suficiente. Essa guerra não é visível, mas é real. E muitos vivem exaustos não por causa do que enfrentam fora, mas por aquilo que lutam em silêncio dentro de si. Deus observa essa batalha com misericórdia. Ele sabe o quanto o coração humano é vulnerável quando ferido. Sabe que o orgulho tenta se proteger, que o medo tenta se justificar, que a mágoa tenta se disfarçar de força. Mas ele também sabe que dentro dessa guerra há um grito por paz. E é esse grito que ele ouve mesmo quando você não tem mais palavras para orar. A inveja, quando domina, não destrói apenas relacionamentos, ela apaga o brilho da fé. Ela te faz acreditar que Deus abençoa mais o outro do que a você. Ela te faz duvidar do tempo dele, da justiça dele, da presença dele. E é isso que o inimigo quer, te fazer acreditar que foi esquecido. Mas Deus não esquece. Ele permite a batalha para que você aprenda a guerrear espiritualmente. Ele quer que você pare de lutar com armas humanas e comece a lutar com a verdade. A verdade não precisa provar, ela apenas permanece. Quando o coração entende que a inveja é apenas um reflexo da insegurança, começa a curar-se. Você deixa de desejar o que o outro tem e passa a buscar o que o Espírito já te prometeu. A batalha não é vencida quando o outro cai, mas quando você se recusa a cair na tentação de ser como o outro. O inimigo se alimenta da comparação, mas a fé se fortalece na identidade. Dentro de você existem duas forças. Uma te puxa para o ressentimento, a outra te conduz para o perdão. Uma quer provar valor, a outra apenas deseja servir. Uma quer ser vista, a outra quer ser luz. E é nessa escolha diária que a guerra espiritual acontece. Cada vez que você decide perdoar em vez de competir, vence uma batalha. Cada vez que escolhe se alegrar com o bem do outro, desarma o inimigo. Cada vez que agradece pelo pouco, amplia o espaço para receber mais. O coração em paz não é o que nunca é atacado, é o que aprendeu a não reagir com ódio. O problema é que muitas pessoas confundem resistência com frieza. Acham que para se proteger, precisam se fechar. Mas a fortaleza espiritual não se constrói com muros, e sim com alicerces. Deus quer te ensinar a ser firme sem ser duro, a ser forte sem perder a ternura. O coração endurecido não é blindado, é ferido. O coração blindado é aquele que aprendeu a confiar mesmo quando tudo parece contrário. Ele entende que o mal tenta se aproximar, mas só entra se encontrar brecha. Por isso, Deus trabalha nas emoções. Ele cura, expõe, confronta, mas tudo com o propósito de fortalecer. Essa batalha é longa porque o inimigo sabe que o campo mais valioso é o coração. Ele tenta plantar dúvida, orgulho, inveja, ressentimento, porque sabe que um coração dividido perde a paz. Mas Deus está te treinando para a vitória. Ele está te ensinando a reconhecer o inimigo pelo sentimento que ele provoca. Tudo o que rouba tua paz, tudo o que te faz se comparar, tudo o que diminui a tua fé, não vem dele. A presença de Deus traz discernimento, e discernimento é a espada que separa o que é espiritual do que é emocional. Há dias em que essa guerra parece insuportável. Você acorda cansado, mesmo sem entender por quê. Sente um peso, uma irritação, uma angústia que não tem nome. Isso é o sinal da batalha invisível. E é nesses momentos que a oração se torna a tua arma mais poderosa. Quando você ora, o inimigo perde acesso. Quando louva, ele perde força. Quando perdoa, ele perde razão.
O Espírito Santo se move dentro de você, limpando o coração de tudo que é impuro, reconstruindo o que foi quebrado, restaurando a fé onde havia dúvida. Deus quer te mostrar que a guerra que você enfrenta não é castigo, é preparação. Ele está te ensinando a governar a própria alma, a dominar pensamentos, a escolher respostas espirituais diante das provocações. Ele quer que o teu coração se torne o lugar onde a paz governa, não a inveja. Que as tuas emoções se tornem servas da fé e não instrumentos da dor. Porque o coração em ordem atrai o céu. A batalha invisível dentro do coração é a mais dura de todas, mas também a mais sagrada. É nela que o caráter se forma, que a fé amadurece, que a presença de Deus se torna real. E quando você vence dentro, o exterior começa a se alinhar. O inimigo pode até te cercar, mas não pode te dominar. Porque aquele que aprendeu a ouvir Deus em meio à guerra carrega a vitória antes mesmo da batalha terminar. A voz que cura. Existe uma voz que não se impõe, não grita, não exige ser ouvida. É a voz que fala quando o ruído cessa, quando o coração para de correr atrás de explicações e apenas se entrega. É a voz que cura, e ela vem de Deus. Ela não cura apenas feridas, cura percepções, cura a maneira como você se vê, como enxerga os outros e como entende o próprio valor. Essa voz não chega para te julgar, mas para te lembrar de quem você é. Ela sussurra onde antes havia confusão, traz leveza onde havia culpa e paz, onde antes reinava o medo. Muitos a confundem com um pensamento repentino, outros com uma intuição. Mas quem conhece o toque do Espírito sabe. É Deus falando de dentro para fora. A voz que cura não vem do alto para baixo, vem do íntimo para fora. Porque Deus habita dentro de você. É ali que Ele trabalha, no centro das emoções, onde a inveja se instala e tenta se disfarçar de insatisfação. Quando essa voz fala, tudo o que é falso começa a se desmontar. As comparações perdem sentido, as dores se tornam aprendizado e a alma começa a respirar de novo. É uma voz mansa, mas firme. Ela não te promete o que o mundo oferece, te lembra do que o céu já te deu. Essa voz te mostra que a verdadeira libertação não acontece quando o inimigo é vencido, mas quando o coração para de lutar contra si mesmo. Deus fala de muitas maneiras, mas a mais poderosa delas é através da paz. Quando você sente paz, mesmo sem entender o motivo, é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Quando algo dentro de você se aquieta, é porque Ele está conduzindo. Ele não se revela em gritos, mas em percepções sutis. E é por isso que muitos não o reconhecem. Estão acostumados com ruído, não com silêncio. Deus quer te ensinar a ouvir a voz dele não nas tempestades, mas no intervalo entre um trovão e outro. É nesse espaço de calma que ele te cura. A cura que vem da voz de Deus não é apenas emocional, é espiritual. Ela alcança áreas da alma que você nem lembrava que existiam. Feridas antigas, traumas esquecidos, ressentimentos guardados. Tudo começa a ser tocado pela presença dele. E o toque de Deus não dói, liberta. Ele não abre feridas para expor, abre para limpar. E à medida que essa limpeza acontece, a inveja perde o lugar, porque onde há luz, não há espaço para a sombra. Deus fala, e ao falar, reorganiza. A voz dele é ordem no meio do caos. Mas para ouvir, é preciso aprender a calar. O problema é que a maioria das pessoas quer respostas sem se dispor ao silêncio. Quer ouvir Deus, mas fala o tempo todo. Quer sentir paz, mas alimenta pensamentos que a destroem. Deus quer te ensinar a pausar, a respirar e apenas ouvir. Porque a voz que cura não compete com o barulho. Ela apenas se retira quando o coração se fecha. O primeiro passo para a cura espiritual é a rendição. Não a rendição de quem desiste, mas de quem confia. Quando você se rende, o Espírito encontra espaço para agir. Essa voz também confronta, mas o confronto dela é amoroso. Ela não te humilha, te desperta.
Ela não te acusa, te instrui. Ela te mostra onde a inveja se esconde, não para te envergonhar, mas para te libertar. Às vezes você percebe que aquela raiva silenciosa, aquele incômodo constante diante do sucesso do outro, é apenas uma dor não curada pedindo atenção. Deus toca essa dor e diz: eu sei de onde ela vem, e eu posso curá-la. E é aí que o milagre começa, não fora, mas dentro. A voz que cura não te promete ausência de conflitos, mas presença de direção. Ela não elimina os problemas, mas te ensina a enfrentá-los com sabedoria. Você começa a perceber que o mundo continua o mesmo, mas a forma como o enxerga muda completamente. O que antes te abalava agora apenas te ensina. O que antes te irritava agora te revela. Essa é a transformação verdadeira, quando Deus muda o olhar antes de mudar a situação. E o mais lindo é que, quando essa voz te cura, ela também passa a falar através de você. Sua presença se torna leve. Suas palavras começam a acalmar. Sua energia passa a inspirar paz. As pessoas te procuram não porque você tem todas as respostas, mas porque sua alma transmite algo que elas buscam e ainda não encontraram. A voz de Deus, quando habita em alguém, transforma essa pessoa em instrumento de cura para o mundo. A cura não é um evento, é um processo. E Deus não tem pressa. Ele vai curando aos poucos, camada por camada, até que o coração aprenda a confiar novamente. E quando isso acontece, você percebe que não precisa mais provar nada. A inveja se desfaz, a necessidade de comparação desaparece, e a paz se torna o som mais alto da tua vida. Ouvir essa voz é a maior bênção que um ser humano pode experimentar. Porque quando ela fala, o tempo parece parar. Tudo ganha sentido, tudo se encaixa, e você entende que Deus nunca esteve distante. Era você quem estava ocupado demais para ouvir. Agora, o silêncio deixa de ser vazio e se torna sagrado. A voz que cura fala de novo, e onde ela fala, tudo volta ao seu lugar. Quando o céu silencia, há um tempo em que o céu parece se calar. As orações sobem, mas não voltam com respostas. A alma fala, mas o eco parece se perder no infinito. É o momento em que o coração começa a se perguntar se Deus ainda ouve, se Ele ainda está ali. O silêncio do céu é um dos testes mais profundos da fé, porque nele o ser humano descobre o que realmente sustenta a sua crença. É fácil crer quando as respostas vêm, quando os sinais são claros e a presença é sentida. Difícil é manter a fé quando o céu se cala e a alma não sabe se o que sente é ausência ou preparação. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele é o espaço onde a fé amadurece e o milagre começa a se formar. Quando o céu silencia, é porque Deus está construindo algo que o barulho impediria você de perceber. Ele retira o som das certezas para que você escute o movimento da transformação. Nesse tempo, não há explicações, apenas confiança. E é exatamente aí que a inveja tenta agir. Quando o silêncio de Deus se prolonga, o inimigo sussurra. Olhe para os outros, eles estão sendo abençoados, e você ficou para trás. É nesse ponto que a batalha espiritual se intensifica, porque a comparação é o ruído que quer interromper o que Deus está edificando no silêncio. Mas o Espírito Santo te ensina a reconhecer. O tempo de cada um é único, e o silêncio de Deus não é atraso, é cuidado. O céu silencia para ensinar discernimento. É nesse tempo que você aprende a separar o que vem de Deus do que vem da tua ansiedade. Aprende a orar sem exigir, a esperar sem duvidar, a confiar sem entender. É nesse intervalo que Deus testa o coração, não para reprová-lo, mas para fortalecê-lo. Ele quer ver se a tua fé depende do barulho das bênçãos ou se resiste sustentada apenas pela certeza da presença dele. A fé verdadeira não precisa de som, precisa de convicção. O silêncio de Deus também é cura. É nele que você percebe o quanto se acostumou a buscar respostas rápidas, o quanto se perdeu tentando controlar o incontrolável. Quando o céu silencia,
Deus te convida a olhar para dentro, porque às vezes as respostas que você pede já estão guardadas dentro de você, esperando que a pressa dê lugar à escuta. O silêncio é o remédio que reorganiza o interior. É nele que você começa a distinguir o que é ruído do que é voz. Esse tempo é desconfortável. A mente tenta decifrar, o coração tenta resistir, o medo tenta dominar. Mas há um segredo. Quem permanece no silêncio sem se afastar de Deus, descobre uma paz que o mundo não entende. O silêncio é o solo onde a paz cresce. Quando você para de exigir respostas, começa a receber revelações. Porque Deus não fala para quem cobra, fala para quem confia. Ele não explica tudo de uma vez, ele revela no tempo certo, e cada revelação vem carregada de propósito. No silêncio, o orgulho é quebrado. A autossuficiência se desfaz, e o ser humano volta ao seu estado mais puro, dependente da graça. É nesse ponto que Deus começa a trabalhar de forma profunda. Ele molda o caráter, alinha intenções, limpa o coração das comparações e acende novamente o amor pelo simples. Tudo o que é supérfluo perde valor, e a presença dele se torna suficiente. O silêncio, então, deixa de ser vazio e se torna plenitude. Há quem confunda o silêncio com castigo, mas Deus não castiga com ausência. Ele cura com quietude. Ele sabe que, se continuasse falando, você não aprenderia a escutar. Por isso, ele se cala para que o coração comece a ouvir o que as palavras não dizem. Nesse tempo, ele te mostra que a fé não depende de sentir, depende de permanecer. Ele se cala para que você aprenda a descansar. E descansar é o ato mais poderoso de quem confia. Quando o céu silencia, as distrações perdem força e o essencial volta ao centro. Você começa a perceber que a inveja dos outros, os julgamentos, as comparações, já não te atingem da mesma forma. Porque quem aprendeu a suportar o silêncio de Deus não se abala com o barulho do mundo. Essa é a maturidade espiritual. Continuar fiel mesmo quando o céu não responde. E então, no tempo determinado, o silêncio termina. Mas não com barulho. Ele termina com compreensão. Deus não volta a falar para provar algo, mas para confirmar o que você aprendeu. E nesse momento, o coração entende que o silêncio nunca foi ausência, foi ensino. O céu não se calou para te afastar, se calou para te aproximar. O que parecia demora era o tempo necessário para preparar o terreno do milagre. O silêncio de Deus é a linguagem da sabedoria. É ali que ele esculpe o teu caráter, te protege do orgulho e te ensina a confiar sem garantias. Quando o céu silencia, não é porque você foi esquecido. É porque está sendo lapidado. E quando o lapidador termina sua obra, o diamante volta a brilhar. Agora mais forte, mais puro, mais resistente. O coração blindado. Há um estado de paz que não depende do ambiente, nem das pessoas, nem das circunstâncias. É a paz que vem quando o coração aprende a permanecer firme, mesmo quando tudo à volta tenta desestabilizar. Essa paz não é ausência de lutas, é presença de blindagem espiritual. O coração blindado não é frio, é consciente. Ele sente, mas não se abala. Percebe o mal, mas não se contamina. Essa blindagem não é feita de indiferença, mas de confiança. É a certeza de que, por mais que a inveja ronde, o olhar maldoso não penetra onde Deus habita. O coração blindado é aquele que aprendeu que a presença divina é o escudo mais poderoso que existe. Deus não te promete um caminho sem ataques, mas te promete resistência. Ele não impede o vento, mas te ensina a firmar as raízes. Essa é a essência da blindagem espiritual. Não se trata de afastar o mal, mas de não permitir que ele tenha acesso. O mal pode até tocar o corpo, mas nunca a alma que repousa em Deus. É isso que o inimigo não suporta. Quando ele percebe que não há mais brechas, que você aprendeu a não reagir com ódio, a não responder com inveja, a não devolver o que te lançaram, porque o coração blindado não devolve o mal, o transforma em oração. Essa proteção
não nasce de um dia para o outro. Ela é construída nas experiências, nas feridas, nas quedas e nos recomeços. Deus usa cada golpe da vida como martelo que molda a tua fé. Cada vez que você escolhe o perdão, uma camada dessa blindagem é formada. Cada vez que decide orar em vez de reclamar, uma nova parede espiritual se levanta ao teu redor. E chega um momento em que o inimigo tenta se aproximar, mas não encontra entrada. Ele percebe que as palavras que antes te abalavam agora não te alcançam, que as críticas que antes te feriam agora apenas passam. O coração blindado se torna terreno sagrado, inacessível para quem não vibra na luz. Essa blindagem, no entanto, não é isolamento. Deus não quer que você se feche do mundo. Quer que você caminhe nele sem se contaminar. O coração blindado é o que ama sem se perder, que se envolve sem se deixar sugar, que ajuda sem esperar retorno. É o coração que não se ofende por tudo, porque já entendeu que o outro só consegue oferecer o que tem dentro de si. Quando o Espírito Santo habita um coração, ele preenche os espaços que antes eram vulneráveis. A inveja não encontra lugar porque o amor já ocupa tudo. Blindar o coração é um ato de escolha. É decidir o que entra e o que permanece. É observar os pensamentos antes que se transformem em sentimentos. É escolher não absorver tudo o que ouve. Nem toda opinião precisa ser recebida. Nem toda crítica merece resposta. A verdadeira fortaleza espiritual não está em se esconder, mas em permanecer exposto e ainda assim intacto. O segredo está na origem da tua segurança. Se ela vem de Deus, nada externo pode derrubá-la. Mas há um perigo sutil: confundir coração blindado com coração endurecido. O primeiro é leve, o segundo é pesado. O primeiro compreende, o segundo julga. O primeiro é protegido pelo amor, o segundo se protege pelo medo. Deus quer que o teu coração seja firme, mas sensível, forte, mas compassivo. Porque um coração endurecido é uma prisão, mas um coração blindado é um templo. Ele quer que a tua fé seja tua defesa e o teu amor, tua arma. A inveja se alimenta das emoções desprotegidas. Ela entra pelas brechas da insegurança e se espalha quando você tenta se justificar diante do injusto. Mas o coração blindado aprendeu a confiar na justiça divina. Ele entende que Deus vê o que ninguém vê e faz o que ninguém pode fazer. Essa confiança se torna um escudo invisível que repele tudo o que não vem da luz. A blindagem espiritual não depende de força, depende de entrega. Quando você entrega a Deus o direito de te defender, Ele se torna teu advogado, teu guardião e tua paz. E há algo de profundamente libertador em viver assim. Porque quando o coração é blindado, o medo perde o poder. As opiniões não te guiam. Os olhares não te definem. As palavras não te atingem. Você se torna imune à necessidade de provar, à vontade de competir, ao desejo de ser compreendido por quem ainda vive na sombra. A tua energia muda, a tua presença se torna tranquila. O teu silêncio passa a carregar autoridade. É o tipo de blindagem que só o Espírito Santo pode conceder. Deus quer que você viva nesse estado, em paz no meio da guerra, sereno no meio do caos, confiante em meio à incerteza. O coração blindado não evita as tempestades, mas atravessa cada uma delas com serenidade. Ele sabe que o abrigo não está fora, está dentro, e é por isso que nada o desestabiliza. Quando o amor de Deus se torna o alicerce, nenhuma inveja consegue penetrar. A blindagem do coração é o reflexo da presença dele. E talvez seja isso que o Senhor esteja fazendo agora, te ensinando a confiar sem medo, a amar sem reservas e a descansar mesmo cercado de ruídos. Ele está te blindando não para te afastar do mundo, mas para que o mundo não te apague. O coração que aprende a descansar em Deus se torna intocável, e quando o inimigo percebe que não pode mais te ferir, ele se retira. Porque um coração guardado pela paz de Deus se torna invencível. O reflexo da luz. Quando a alma é curada e o coração se torna blindado,
algo novo começa a acontecer. A luz que estava escondida dentro de você começa a refletir para fora. É um brilho diferente, não de vaidade ou orgulho, mas de presença. É o reflexo da luz divina que habita em quem aprendeu a permanecer em paz, mesmo quando o mundo tenta tirar essa paz. Essa luz não é algo que se força, é algo que flui naturalmente. Vem da comunhão com Deus, da intimidade com o Espírito, do hábito de escolher o amor quando o ódio seria mais fácil. O reflexo da luz é o sinal de que a inveja foi vencida não com luta, mas com transformação. Há pessoas que, mesmo sem dizer uma palavra, iluminam o ambiente em que chegam. Elas não fazem esforço para serem notadas, e ainda assim são percebidas. Isso acontece porque a luz interior é impossível de esconder. Ela não brilha para chamar atenção, brilha porque é sua natureza. E esse brilho, muitas vezes, incomoda os que ainda vivem na sombra. É por isso que a inveja continua existindo, mesmo diante de quem já se libertou dela. Mas a diferença é que, agora, ela não encontra mais onde se firmar. A luz reflete, mas não absorve. O mal tenta se aproximar, mas não penetra. O reflexo da luz é a resposta divina à sombra da inveja. Onde o olhar do outro deseja te diminuir, Deus te eleva com graça. Onde há julgamento, Ele te cobre com favor. A tua serenidade se torna teu escudo, e o teu silêncio passa a falar mais alto do que qualquer defesa. Porque a luz não precisa explicar-se, apenas continuar brilhando. A presença de Deus em alguém é o tipo de força que dispensa esforço. Ela atrai sem precisar buscar, ensina sem precisar falar, transforma sem precisar impor. É uma energia espiritual que emana de dentro, uma paz que denuncia a presença do sagrado. Ser reflexo da luz não é ser perfeito, é ser consciente da própria humanidade e, ainda assim, permitir que Deus transpareça através dela. É entender que cada ferida curada se torna janela por onde a luz passa. É aceitar que as cicatrizes da alma não são marcas de derrota, mas de graça. A luz de Deus se reflete melhor em quem foi quebrado e remendado por Ele. E é por isso que a vida de quem vive sob essa luz inspira sem precisar provar nada. O brilho não está no que a pessoa faz, mas no que ela se tornou. O reflexo da luz também é discernimento. É enxergar o mal sem se contaminar. É reconhecer a inveja sem se ofender. É entender que o comportamento do outro revela mais sobre ele do que sobre você. A luz espiritual não reage com raiva, responde com compreensão. E essa é a maior força que alguém pode ter. Porque enquanto o mundo se move por provocações, quem carrega a luz de Deus se move por propósito. A inveja tenta acender o fogo da discórdia, mas a luz apaga com mansidão. Deus quer te ensinar a viver nesse estado, onde nada te rouba o brilho interior. Ele quer que o teu reflexo seja o lembrete vivo de que a graça ainda opera, que o amor ainda vence, que a fé ainda é o caminho. Quando a tua presença começa a acalmar quem está perturbado, a confortar quem está ferido e a inspirar quem perdeu a esperança, é sinal de que a luz divina já está refletindo através de você. E essa é a maior vitória espiritual. Se tornar canal do que antes só recebia. Mas é preciso manter essa luz acesa. O reflexo se perde quando a alma volta a se encher de queixas, comparações e distrações. Por isso, Deus te chama à vigilância. Ele quer que a tua luz não se apague por causa do cansaço, nem se ofusque pela dor. O reflexo precisa ser alimentado com oração, silêncio, leitura, fé e bondade. Tudo o que vem do amor mantém o brilho aceso. Tudo o que nasce da inveja o apaga. O mundo precisa de pessoas que refletem Deus, não apenas falam dele. E essa diferença se vê no modo como enfrentam o mal, sem medo, sem vingança, sem orgulho. Quando você reflete a luz, o inimigo perde o poder de te atingir. Ele pode tentar ofuscar, mas não consegue apagar o que foi aceso por Deus. Essa luz não depende de aprovação, de reconhecimento ou de resultados.
Ela vem da essência espiritual de quem entendeu o próprio propósito. E o propósito é simples: ser instrumento. A tua vida deixa de ser sobre ti e passa a ser sobre o que Deus faz através de ti. É nesse ponto que a inveja se torna irrelevante. Ela não te alcança porque você não vibra na mesma frequência. E quanto mais você reflete a luz, mais percebe que não há necessidade de provar nada a ninguém. A paz substitui a vaidade, o amor supera a competição e o perdão apaga as marcas da dor. Você passa a compreender que ser luz não é brilhar sozinho, é ajudar os outros a enxergarem melhor. O reflexo da luz é isso: permitir que a presença de Deus em você se torne guia para quem ainda está perdido na sombra. E essa é a maior forma de vitória que existe. A transformação silenciosa. A transformação verdadeira não acontece de um dia para o outro, nem vem acompanhada de grandes sinais. Ela é silenciosa, discreta, quase imperceptível aos olhos de quem observa de fora. Enquanto muitos esperam um milagre visível, Deus trabalha no invisível, moldando o coração, realinhando pensamentos, limpando emoções antigas que o tempo não conseguiu apagar. A transformação silenciosa é a mais profunda de todas porque não depende de aplausos nem de reconhecimento. Ela acontece no segredo, quando o ser humano finalmente entende que o propósito de Deus não é mudar as circunstâncias primeiro, mas a alma que vive nelas. O Espírito Santo age como o vento. Você não o vê, mas sente quando ele passa. Ele sopra sobre áreas da vida que estavam estagnadas, ressuscita sonhos adormecidos, desfaz ressentimentos que pareciam eternos. E tudo isso acontece sem alarde, sem espetáculo. O mundo continua igual, mas você já não é o mesmo. As ofensas perdem força, os medos diminuem. As palavras que antes feriam já não encontram lugar. É assim que Deus opera, em silêncio, porém com poder. A transformação não é barulhenta porque o barulho é da carne, e a cura é do espírito. Esse processo confunde quem te observa. As pessoas esperam explicações, querem saber o que mudou, mas nem você consegue responder. A única coisa que sabe é que algo aconteceu. Algo que não veio de fora, mas de dentro. Você simplesmente começou a ver o mundo de outro modo, a reagir com mais calma, a perdoar com mais leveza, a entender o que antes te revoltava. Essa é a marca de quem foi tocado por Deus. A mudança não é uma decisão racional, é uma transformação espiritual. É o ponto onde a alma deixa de lutar contra o que não pode controlar e começa a descansar no que Deus já determinou. A transformação silenciosa é a vitória sobre a necessidade de provar. O ser humano quer ser visto, quer ser compreendido, quer mostrar que venceu. Mas Deus trabalha em silêncio justamente para curar essa necessidade. Ele te ensina a ser completo mesmo quando ninguém nota, a continuar caminhando mesmo sem aplausos. O verdadeiro milagre não é mudar o olhar dos outros sobre você, é mudar o teu olhar sobre si mesmo. Quando isso acontece, a inveja, o orgulho, a vaidade e o medo perdem o domínio. Porque o que foi curado por dentro não precisa de validação por fora. Há uma serenidade em quem foi transformado por Deus. É um tipo de paz que confunde o inimigo. Porque ele tenta ferir, e você ora. Ele tenta te provocar, e você silencia. Ele tenta te cansar, e você descansa em Deus. Essa calma não é fraqueza, é domínio. É a consciência de que o controle não é mais seu. É o momento em que o ego se cala e o espírito assume. Deus te leva a esse estado para que aprendas a viver de modo constante, não dependente das marés emocionais. A transformação silenciosa é a escola da estabilidade espiritual. E há algo ainda mais bonito nesse processo. Quando você muda em silêncio, a tua presença começa a ensinar sem palavras. O modo como reage, como olha, como vive, passa a transmitir o que Deus fez em você. As pessoas percebem algo diferente, mas não sabem explicar. É a paz transbordando. A luz que antes lutava para se acender,
agora brilha sem esforço. Essa é a verdadeira pregação, a que se faz com a vida, não com discursos. Mas é preciso entender que esse processo não é linear. Haverá dias em que o velho você tentará voltar, dias em que a ferida antiga tentará se abrir, dias em que a dor parecerá mais forte que a fé. E é nesses dias que o Espírito Santo trabalha mais intensamente. Ele não apaga o fogo da provação, mas te ensina a não se queimar com ele. A transformação silenciosa não é ausência de lutas, é aprendizado em meio a elas. Cada dor é um tijolo na construção da tua nova versão. Deus age de forma tão sutil que quando você percebe, já está diferente. O que antes te tirava o sono agora apenas te ensina a orar. O que antes te irritava agora te desperta compaixão. A transformação é essa transição do impulso para a consciência, da reação para a sabedoria. E quando ela se completa, a alma entende que o que parecia perda era lapidação. Deus estava te moldando para um propósito maior, e só quem passa pelo silêncio entende o valor da mudança. O mundo pode continuar o mesmo, mas quem é transformado por dentro nunca mais enxerga igual. A dor que antes pesava agora tem sentido. O passado que antes envergonhava agora se torna testemunho. A pessoa que antes te feriu agora se transforma em ponto de referência do quanto você cresceu. Porque quando Deus transforma, Ele não apaga a história, Ele a ressignifica. A transformação silenciosa é a prova viva de que o amor de Deus não precisa ser barulhento para ser real. Ele opera na calma, na pausa, no instante em que você pensa que nada está acontecendo, mas está. A cada respiração, Ele renova, cura, reconstrói. E um dia, sem perceber, você se olha e já não se reconhece. Não porque se perdeu, mas porque finalmente se encontrou. O testemunho da paz. Há um momento, depois de toda a luta interior, em que a alma encontra descanso. É quando o silêncio de Deus, a dor da espera e a batalha invisível finalmente revelam o propósito que havia por trás de tudo. Esse momento se chama paz. Mas não é uma paz passageira, é uma paz sólida, construída sobre cicatrizes que agora se tornaram marcas de aprendizado. É uma paz que não depende do que acontece fora, mas do que foi resolvido dentro. E quando ela chega, algo novo nasce. O desejo de compartilhar o que Deus fez. O testemunho da paz não é contar uma vitória material, é revelar a libertação espiritual que te fez enxergar a vida com outros olhos. Antes, as palavras que você dizia nasciam da dor. Agora, nascem da gratidão. Antes a tua oração pedia alívio. Agora ela agradece pelo processo. Porque o que o Espírito Santo faz é tão profundo que até o sofrimento ganha sentido. Você percebe que cada lágrima foi uma semente, cada silêncio foi um ensinamento, e cada demora foi proteção. A paz é a colheita de tudo isso. É o resultado de ter confiado mesmo sem entender. É o fruto da fé madura, que já não questiona, apenas descansa. E o testemunho nasce desse descanso, dessa certeza silenciosa de que Deus sempre esteve no controle. Quando a paz se instala, ela muda o tom da tua voz. O que antes era urgência se torna serenidade. O que antes era medo se transforma em sabedoria. As pessoas percebem algo diferente e começam a te ouvir de outro modo. E é assim que Deus opera. Ele usa a tua história como instrumento para tocar outras vidas. O teu testemunho se torna farol para quem ainda caminha na tempestade. E o mais bonito é que você não precisa forçar isso. A tua paz fala sozinha. O teu modo de viver, a tua maneira de reagir, a calma que te acompanha passam a ser pregação sem palavras. Compartilhar o testemunho da paz é mais do que relatar o que aconteceu. É transmitir o que você sentiu no meio do deserto. É dizer ao mundo que Deus não apenas mudou tua vida, Ele te mudou dentro dela. É contar que o silêncio dele não era castigo, mas cuidado. Que a demora não era rejeição, era preparação. E quando você fala sobre isso, não fala como quem busca a admiração.
mas como quem deseja libertar outros da mesma prisão da dúvida e da inveja. O teu testemunho deixa de ser história pessoal e se torna mensagem espiritual. A paz que você carrega agora não veio sem custo. Ela custou noites de angústia, orações sem resposta, renúncias dolorosas. Mas hoje, ao olhar para trás, você entende que cada parte do caminho tinha propósito. Se Deus tivesse te dado respostas rápidas, você não teria aprendido a confiar. Se tivesse tirado o peso cedo demais, você não teria ganhado força. A paz é o prêmio de quem não desistiu. É o selo de quem atravessou o fogo, mas saiu dele mais puro. É a prova de que o mal pode até tentar, mas não vence quem se mantém na presença de Deus. E essa presença começa a se expandir. Ela se manifesta nas tuas atitudes diárias, no modo como lida com a inveja, com as pessoas difíceis, com os desafios inesperados. A tua reação passa a ser diferente porque a tua raiz mudou. Agora, o que te sustenta não é emoção, é fé. E é essa fé silenciosa, estável, que contagia quem te observa. Alguém pode até não acreditar em Deus, mas não consegue negar a luz que sai de você. E é assim que a paz se multiplica. O testemunho da paz é também uma forma de gratidão. É dizer: Senhor, o que o Senhor fez em mim é tão real que eu não posso guardar só para mim. É compartilhar, não para ser exaltado, mas para que outros vejam que é possível ser restaurado, que a inveja pode ser vencida, que o passado pode ser curado, que a alma pode encontrar descanso depois do caos. A tua história passa a ser ponte entre a dor e a esperança de quem ainda está lutando. E Deus se alegra quando um coração restaurado se torna instrumento. Ele te fez passar pelo que passou para que soubesse acolher quem passa pelo mesmo. A paz que Ele te deu não é só tua, é para ser multiplicada. Porque a verdadeira vitória espiritual não é apenas vencer, é ensinar outros a vencer também. A tua voz agora é eco de consolo, tua experiência é remédio, tua presença é testemunho. Com o tempo, você perceberá que o testemunho da paz é contínuo. Ele não termina quando você conta. Ele continua cada vez que escolhe a serenidade no lugar da reação, o perdão no lugar da ofensa, a fé no lugar do medo. A cada dia em que você escolhe a paz, o mundo volta a acreditar que Deus ainda age. E é por isso que Ele te usou. Não porque eras perfeito, mas porque eras disponível. O teu testemunho é a prova viva de que o céu continua falando através dos que permanecem fiéis. E quando alguém olhar para você e perguntar o que mudou, você sorrirá e dirá: nada mudou fora. Foi Deus que mudou tudo dentro. E esse será o maior testemunho que alguém pode dar. Porque quando a paz de Deus se torna tua identidade, não há inveja, dor ou silêncio que possa roubar o brilho da tua alma. A promessa cumprida. Toda jornada espiritual tem um ponto de chegada. E esse ponto não é um lugar físico, é um estado da alma. É quando o coração, depois de tantas lutas, finalmente entende que tudo o que Deus prometeu estava se cumprindo enquanto parecia estar demorando. A promessa de Deus nunca é vazia, e o tempo nunca é desperdício. Ele promete, e no instante em que promete, já começa a agir. Mas a alma humana impaciente quer ver, quer ouvir, quer tocar. E é por isso que a promessa é também um exercício de fé. Deus promete para que você aprenda a confiar antes de receber, para que o processo te prepare para sustentar aquilo que Ele vai te entregar. A promessa se cumpre de modo silencioso, quase invisível, como quem planta uma semente e um dia se surpreende ao ver o jardim florescido. Quando você menos espera, percebe que algo mudou. A dor perdeu o peso, o medo perdeu o domínio, a inveja perdeu o poder. O que antes era ferida agora é sabedoria. O que antes era vazio, agora é propósito. É nesse instante que você entende. A promessa se cumpriu. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou. Deus te transformou de dentro para fora. E é por isso que nada te afeta como antes. A promessa cumprida é o amadurecimento da fé.
O ponto em que o silêncio deixa de ser espera e se torna resposta. O Senhor nunca esquece o que diz. Ele não mente, não volta atrás, não adia o que já determinou. Ele apenas trabalha em silêncio até que o coração esteja pronto. E quando está, ele cumpre. Às vezes, o cumprimento da promessa não vem como você imaginava. Ela não vem envolta em grandiosidade, mas em simplicidade. Chega como paz no lugar da ansiedade, como clareza no meio da confusão, como certeza no meio da dúvida. É Deus dizendo sem palavras: está feito, e a alma entende. Ela reconhece o toque dele porque já o sentiu antes, nas horas em que achava que estava sozinha. A promessa de Deus não é apenas entregar, é ensinar. Ele não te dá apenas o que você pediu. Ele te dá entendimento para sustentar o que recebeu. E é por isso que tantos perdem o que conquistam, porque não aprenderam durante o processo. Deus quer que você receba com maturidade, com gratidão, com consciência. A promessa cumprida é a prova de que o tempo de espera foi o maior presente, porque foi nele que você cresceu, foi nele que descobriu quem realmente é, foi nele que aprendeu a depender de Deus em vez de depender das circunstâncias. Quando Deus cumpre o que prometeu, Ele não te devolve apenas o que o inimigo roubou, Ele devolve multiplicado. E não em coisas, mas em propósito. Ele transforma a tua dor em ministério, teu deserto em testemunho, tua fraqueza em força. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus usou para te elevar. Porque a promessa não é apenas vitória, é redenção. É o ponto em que você entende que nada foi em vão. Cada lágrima tinha função, cada silêncio tinha sentido, cada espera tinha destino. A promessa cumprida é a confirmação do amor de Deus. Não porque Ele te livrou da dor, mas porque te sustentou nela. Ele não removeu o peso, te ensinou a caminhar com leveza. Não tirou os inimigos, te ensinou a amar mesmo assim. E esse é o maior milagre, quando a bênção não te muda de lugar, mas te muda de essência. Você permanece o mesmo por fora, mas o teu interior se torna outro. A paz que carrega é o cumprimento da promessa. E há um detalhe que só quem passa pelo processo entende. Quando Deus cumpre, o coração não sente euforia, sente gratidão. Não há explosão de emoção, há plenitude. É a certeza tranquila de quem sabe que tudo aconteceu no tempo perfeito. E então você olha para trás e percebe que o que parecia demora era proteção. O que parecia perda era desvio de rota. O que parecia fim era apenas o recomeço. Deus nunca atrasou. Ele apenas esperou você estar pronto. A promessa cumprida também te torna instrumento. Porque quem viveu o silêncio de Deus aprende a consolar quem ainda espera. Quem foi restaurado aprende a restaurar. E quem viu o impossível acontecer sabe que não existe limite para o que Deus pode fazer. O cumprimento da promessa não te coloca acima de ninguém, te coloca a serviço. Aquele que foi levantado por graça passa a ser canal de graça. O ciclo se completa. O que um dia foi dor, agora é dom. E é assim que termina a jornada, com o coração em paz, os olhos voltados ao céu e a alma convicta de que tudo valeu a pena. O silêncio, a espera, a inveja, as lágrimas, tudo era parte da preparação. A promessa se cumpriu, e com ela veio algo ainda maior: entendimento. Agora você sabe que Deus nunca falhou, apenas trabalhou em segredo. E quando Ele decide revelar o que estava construindo, o coração entende que sempre esteve sendo moldado, amado e protegido. Essa é a promessa cumprida. Não o fim da história, mas o início de uma nova, um novo tempo, uma nova consciência, uma nova vida. E em cada respiração, em cada olhar, em cada gesto, a alma repete em silêncio: valeu a pena esperar. Porque tudo o que Deus prometeu, Ele cumpre. E tudo o que Ele cumpre, permanece.